Tem jogador pintando no Coringão, meu caro Pedro Ramiro? É, rapaz, Gustavo Henrique. Eu? Não você. Sou bom zagueiro, hein? Não. Você é um ótimo zagueiro, mas acho que prefiro como repórter, porque o Gustavo Henrique vai chegar pra ser um profissional. Só que eu tô meio fora de forma. É um pouquinho. Se der 2 meses aí, pô, volta a ficar gordo. Emagreço um mês e engordo de novo, pô. Se ganhasse o salário do Gustavo Henrique que tá vindo pro Corinthians, irmão. Gustavo Henrique Vernes, não é Gustavo Henrique Nascimento Soler? É isso? É. Então, o Gustavo Henrique Vernes, que tá no Real Valladolid, lá da Espanha, tá muito próximo de assinar o contrato com o Corinthians. A gente até trouxe essa informação aqui na Rádio Bandeirantes, que ele deve viajar amanhã ao Brasil. Já deve viajar amanhã ao Brasil para fazer exames no Corinthians e fechar contrato com o clube. O que acontece com o Gustavo Henrique? Por que do nada o Corinthians resolveu fechar esse acordo? Tem a ver com o Félix Torres? Isso é importante ressaltar. Não tem a ver com o Félix Torres. Pelo menos foi o que uma pessoa do Corinthians me garantiu. Duas, na verdade, falaram: não, a gente quer o Félix Torres. Ele tem tudo para ser jogador do Corinthians. Mas o Félix Torres está treinando ainda. Hoje treinou no Santos Laguna. Tava na atividade. O clube, o que está acontecendo? O Clube do México está embaçando toda a situação porque o Corinthians queria um atleta deles. Esse atleta é o Rodrigo Garro, que fechou o contrato com o Corinthians. Ele estava com proposta do Santos Laguna do México, mas na sequência ele acabou fechando com o Corinthians. É uma questão de vaidade que está acontecendo agora com os dirigentes do próprio Santos Laguna, e também a questão do pagamento, que o Corinthians precisa pagar uma parte dos valores pelo Félix Torres. Bom, mas só falando sobre Gustavo Henrique, ele deve viajar... Então tá mais do que certo o Santos Laguna, né? Se Exato. Você ainda não recebeu, você vai vender? Exato. É porque... Você não conhece o comprador? E o detalhe, né? E infelizmente, né, as últimas gestões do Corinthians deixaram o comprador com uma fama ruim, né? Opa, não, tem um monte de gente que o Corinthians está devendo para um monte de gente. Ao todo, só nesse mês, 90 milhões de reais que o Corinthians precisa quitar de direitos de imagem. É muita coisa, é muita coisa. Foi esse o legado que deixou a última gestão do clube e que, inclusive, se vangloriava de ter diminuído a dívida total do Corinthians de 100 milhões de reais. Mas ainda tem muita coisa para pagar. E o Corinthians agora fica nesse limbo aí com relação aos valores. Mas o fato é que fecha com o Gustavo Henrique, tá próximo de fechar com o Gustavo Henrique. Ele até perguntei para um dirigente do Corinthians hoje: quanto vai sair essa brincadeira? Ele falou: de graça. Eu falei: de graça não é, né? Você vai ter que pagar salário. Ele falou: não, mas chega sem custos. O Gustavo Henrique tem contrato com o time do Corinthians até... Sempre quando um dirigente fala isso, eu lembro do Henrique Dourado. O jogador tá chegando sem custos. Aí ele tava almoçando no refeitório, postaram uma foto e falou: não é sem custos? O que ele tá comendo a comida do clube? Exatamente. Mas aí o Corinthians costura esse acordo para que o Gustavo Henrique chegue de graça. Seria uma boa oportunidade de mercado. Um atleta de 30 anos e, inclusive, o Gustavo Henrique chegaria com esse contrato de 2 anos. 2 anos de contrato. Ele é um zagueiro que está com 30 anos, estava no Real Valladolid, chegou esse ano ao Real do Valladolid, ano passado, na verdade, né? No fim do ano passado ao clube espanhol. E ele gostou da proposta do Corinthians, do projeto do clube, queria costurar esse comum acordo sem que o Corinthians pague qualquer tipo de multa ou qualquer tipo de valor. Então o zagueiro já é esperado para amanhã. Eu não sei vocês, mas me parece uma boa contratação, né? Você fechando com Félix Torres e deixando o Gustavo Henrique no banco de reservas, com valores pelo menos tranquilos para o Corinthians. Gustavo Henrique parece ser um bom reforço. Claro, há uma preocupação com a condição física dele, com relação também, ele já teve um problema no joelho. Isso é importante que o Corinthians tenha em mente todos os detalhes com relação a isso. Deu para trás com relação ao Adriano Martins, jogador que estava no Novo Horizontino e que fecha contrato com o Atlético Goianiense. Portanto, o Gustavo Henrique muito próximo de fechar com o Corinthians. Não sei o que vocês acham. Um bom acordo, Soler, para você? Para composição de elenco, eu acho que ele é melhor que Caetano, que os outros zagueiros que estavam e não conseguiam jogar no time do Corinthians. Mas eu acho que dificilmente ele seria titular do time do Corinthians, porque há muito tempo não joga bem, né? As últimas cirurgias do Gustavo Henrique complicaram um pouco a carreira dele, né? Não conseguiu voltar ao alto nível desde a época do Santos. No Flamengo ele também não jogou bem.
Gustavo Henrique é um zagueiro de 1,96 m de altura, e o que sempre chamou a atenção de forma negativa na carreira dele é que ele vai mal no jogo aéreo. Então, um cara de quase 2 metros que não é bom no jogo aéreo. Ele é um cara que se posiciona bem e tudo mais, mas ele tem essa fragilidade. Então, o Corinthians está trazendo um cara que eu acho que é muito mais para composição de elenco. Não vejo o Gustavo Henrique como um titular absoluto junto com o Lucas Veríssimo. Tanto que o Lucas Veríssimo, ele vira uma flecha no time do Santos e assume a titularidade sem ser tocado no Santos, né? Sem ter ali o seu posto colocado em prova. Muito porque os outros começaram a cair demais de rendimento. Ele, o Gustavo Henrique, Luiz Felipe, os outros zagueiros que estavam no Santos na época, o Lucas Veríssimo atropelou todo mundo e alguns jogos do Santos o Veríssimo jogava por 2. Por ele e pelo Gustavo Henrique, por essa deficiência que o Gustavo Henrique tem, principalmente na bola aérea. É bizarro, né? Se falar de um cara de 1,96 m que não é tão bom assim na bola aérea. É curioso, né? Porque é um atleta que, inclusive, multicampeão e tal, mas sempre teve essa dificuldade. Passou pelo Santos, pelo Flamengo, chegou depois ao Fenerbahçe da Turquia. Enfim, tem uma passagem importante nesse cenário aí, e no cenário nacional, né, internacional não fez tanta presença assim, chegou a ser convocado para a seleção brasileira e tal. Mas é um jogador que chega para o Corinthians. O Timão está negociando outros atletas, entre eles o Eric do Atlético Paranaense, que é um sonho já, dá pra dizer, antigo, porque a atual gestão já tem tentado esse jogador, esse volante do Atlético Paranaense há um tempo. Ouviu diversos nãos, principalmente do presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, dizendo que, não, neste momento não, a gente até entende a proposta de vocês de 6 milhões de dólares, pouco mais de 25 milhões de reais, mas no momento não, a gente quer segurar esse jogador. Beleza, isso foi o que disse o presidente do Atlético Paranaense. O Corinthians insistiu mais uma vez, o Furacão foi lá e negou. O Corinthians insiste agora, de novo, com valores um pouco maiores. O Corinthians mais de 6 milhões de dólares oferece agora, e o Atlético Paranaense tá reticente, não querendo entregar esse jogador. Mas o que acontece? O empresário do Eric divulgou uma nota dizendo o seguinte: o Atlético não quer, mas o Eric se interessou. O Eric tem interesse no projeto do Corinthians. Pelo menos essa informação que foi divulgada pelo próprio empresário do jogador. Então, no que depender do atleta, ele será reforço do Corinthians. Pelo menos foi isso que pontuou. E agora a gente fica dependendo do Mário Celso Petralha, que é um dirigente que costuma ser chato com relação a isso, né? Chato, sem querer difamar o cara, mas é chato no sentido de, é exigente, é um cara que... não facilita a vida de ninguém, isso, né? Não facilita. Tem que negociar do jeito dele, senão não tem negócio. Exato, ainda mais um jogador que é titular no clube dele, é um jogador que tem 26 anos, enfim. Então, neste momento, até o João Paulo Capelanes até mandou uma mensagem, não foi nota, foi uma entrevista do empresário, verdade, ele me lembra que o João Paulo Capelanes está ouvindo a gente. Então, e até o que falaram para ele de 6 milhões de euros, são 6 milhões de euros, então um pouco mais de 26 milhões de reais. Então, esses valores ainda estão sendo tratados. A gente está de olho em cima disso. Outro nome que pinta no Corinthians é o de Caio Alexandre. Caio Alexandre, que tem interesse também do Bahia. Eu conversei com uma pessoa do Timão hoje. Ela me falou, de fato, há esse interesse, há essa possibilidade. A gente fez uma proposta maior que a do Bahia, só que isso ainda está sendo analisado. Importante lembrar para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes que às 9 horas da noite, a Voz do Brasil, você acompanha todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes. Então o Caio Alexandre está nesse radar. Caso o Eric não dê certo, o Caio Alexandre pode sim virar uma das prioridades no Corinthians. Os dois, acho muito difícil que o time contrate, até porque os valores são muito altos. Caio Alexandre é uma possibilidade. Outro nome, Borré, que também o clube alvinegro tenta dar um chapéu no Internacional. E aí... Então, isso, todo mundo ficou falando Borré no Inter, mas conversando com um amigo meu que cobre o Inter há muito tempo, cara, o Inter nunca foi atrás do Borré. Foi muito mais uma jogada de oferecerem ele pra lá e o Inter falou não, porque o Inter já tá fechando com o Alário. Então todo mundo tá empurrando essa do Borré no Inter e o Inter não foi atrás dele não. Pois é, e ele tá numa situação até que ele já deu entrevista lá no Werder Bremen, disse que, ele pertence ao Eintracht Frankfurt, né? E tá emprestado ao Werder Bremen, pelo Eintracht da Alemanha.
E ele disse, não, a minha vontade é ficar aqui e tal, não quero sair, mas o fato é que o Inter até agora, o Inter antes não demonstrava interesse, como você pontuou, né, Soler? Mas até a informação que saiu agora é que o Inter mandou um advogado, uma pessoa, um representante para tentar conversar com o Borré e com o próprio Werder Bremen para liberar logo esse jogador. O que o Corinthians quer? A verdade é que o Corinthians quer dar um chapéu no Inter. O time entrou no meio da jogada para oferecer uma proposta. Não houve nenhum acordo por enquanto, o que até vou ser bem sincero com quem nos acompanha, eu não tenho muita informação envolvendo o Borré, porque o Corinthians está tratando isso no total sigilo, porque não quer causar nenhum tipo de chacota, né? Porque se um dirigente vai lá a público e diz, pô, não, a gente vai dar o chapéu, como fez, por exemplo, pô, estamos negociando com o Gabigol, isso pode virar chacota, motivo de chacota depois se não der certo. Então, pelo menos é isso que eu tenho de informação. E outro nome, Luiz Henrique, do Betis, é outro que o Corinthians fez uma proposta. Outro jogador que o Corinthians entrou na jogada com relação a essa possibilidade, ele tem propostas do Fluminense e do Flamengo. Gostou de ter o nome vinculado ao Corinthians, mas por enquanto não houve nenhum acerto. O Luiz Henrique está escanteado lá no Betis, ele foi revelado pelo Fluminense, é um atacante que pode atuar aí, mais à frente, junto ao Yuri Alberto, mais de lado, na verdade. Ele pode ser, você vê como o Roger Guedes, por exemplo, na última temporada. Então o Corinthians está com esses nomes na mesa. O que já está praticamente fechado, que está mais próximo, é o Gustavo Henrique, o zagueiro. E aí a grande questão para Luiz Henrique, Borré, esses outros caras, em que dinheiro vai pagar tudo isso? Luiz Henrique, o Betis está pedindo mais de 90 milhões de reais. Sim. Na verdade o Luiz Henrique seria por empréstimo, e aí com uma opção de compra no fim desse contrato. Então o Luiz Henrique seria por empréstimo, o Borré seria contratação. E eu não sei, confesso que não sei os valores envolvendo até o Internacional, que o Internacional tá atrás, um jogador de 28 anos e tal. E então, mas assim, o Corinthians vai tentar se apoiar na contratação parcelada, como já fez com o Rodrigo Garro, vai parcelar a questão também do Félix Torres, enfim, jogadores que foram parcelados.